Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, para mais um estudo bíblico, mais um final de semana, Esse tempo de qualidade, de intimidade com o Senhor, para agradecermos, louvarmos e exaltarmos ao nosso Pai. Agradecer por tudo que aconteceu na semana, Seja coisas boas ou coisas ruins. Como a palavra diz, em tudo dai graças, Então vamos agradecer, vamos buscar essa intimidade com Deus, com nós mesmos, Olhar para nós e estudar a palavra, Absorver a palavra para que ela possa tocar o nosso coração e nos direcionar, Esse conhecimento que nos edifica, E como eu sempre falo aqui, eu não sou pastor, não sou pregador, não sou influencer, nem muito menos líder religioso. Sou membro de uma congregação, um irmão em Cristo, e que é uma bênção na vida da gente estar sempre buscando a palavra, estudando a palavra. E também sou alguém que tem sede e fome da palavra de Deus, como todos nós, estamos juntos. Sou um aprendiz, caminhando um dia de cada vez, buscando conhecer mais a Jesus e crescer na fé, É por isso que eu sempre peço uma coisa, Não foquem no mensageiro, foquem apenas na mensagem, examine tudo à luz das Escrituras. Se algo for bom, retenha. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, que sirva para a edificação de nós todos, Para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para o fortalecimento da sua fé. E esse canal não existe para exaltar homens, não, ninguém, mas para apontar para Cristo, sabe? Estamos aqui para aprender juntos, crescer juntos e buscar juntos a presença de Deus, e que o Espírito Santo fale conosco hoje, Nos mostre, nos guie e nos direcione. Que esse é o intuito, A gente busca esse tempo de intimidade, de qualidade, para que o Senhor nos direcione e nos aponte o caminho para que devemos seguir, amados? E hoje vamos aqui com mais um estudo bíblico, vamos para mais uma palavra de Deus. E o estudo bíblico de hoje é a escravidão que ninguém enxerga. É um tema forte, amados, Hoje vamos para mais uma reflexão profunda, Talvez uma das mais difíceis que já fizemos nesse canal. Porque hoje não vamos falar apenas dos pecados, Dos pecados que as pessoas enxergam. Não, hoje vamos falar dos pecados que ninguém enxerga, Os pecados ocultos, os pecados que as pessoas às vezes criam de estimação, E vamos falar das prisões invisíveis, Que existem na vida de muitas pessoas, Sem que a própria pessoa perceba. Porque é muito fácil identificar o vício do outro, o problema do outro, o pecado do outro, sabe? É muito fácil apontar o erro do outro. É muito fácil enxergar a queda do outro. Mas difícil é enxergar aquilo que nos domina. Difícil é reconhecer nossos próprios pecados. Difícil é admitir que também precisamos da graça de Deus. Porque todos nós precisamos da graça de Deus, amado. E talvez seja por isso que a Bíblia nos alerta em Romanos 3:23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Perceba, amados, a palavra diz: todos pecaram. A palavra não diz alguns, não diz os mais rebeldes, não diz os mais religiosos, não diz os mais pobres ou os mais ricos. Não, são todos. A palavra diz todos. E quando entendemos isso, o pedestal começa a cair. Porque diante da santidade de Deus, não existe ser humano que possa dizer: eu não preciso de misericórdia, eu não preciso da graça, eu não erro, Não existe, não há ser humano que possa dizer isso. E então, vamos estudar, falar sobre a escravidão que ninguém enxerga. E mais também, vamos falar sobre a liberdade que Cristo oferece. Vamos falar como fugir disso, como evoluir, como sair dessa cilada, amados? Porque hoje existe uma grande ilusão, As pessoas falam, a pessoa ouve muito, Não, eu não sou como eles, não. Eu não sou como eles, não. Você ouve muito.
E isso é uma armadilha muito antiga. Ela começou muito antes das redes sociais, muito antes da televisão, muito antes da internet. Essa armadilha, essa ilusão da comparação é muito antiga e muito perigosa. Porque o ser humano gosta de comparar, adora comparação, sabe? Eu não sou tão ruim quanto aquele. Eu nunca fiz o que ele fez. Eu não vivo daquele jeito. E sem perceber, a pessoa cria uma falsa sensação de justiça, né? Porque Jesus contou uma parábola justamente sobre isso. A parábola do fariseu e do publicano. Já falamos muito sobre ela. Vou resumir um pouco para não estender muito. Está lá em Lucas 18, do 9 ao 14, né? Como já disse, já falamos várias vezes aqui sobre essa parábola, então vamos resumir. O fariseu olhava para Deus, para o céu, e agradecia, porque não era como os outros homens. Já o publicano apenas clamava por misericórdia, e foi o publicano que voltou justificado para casa. Que lição poderosa, né, amados? Porque Deus não se impressiona com comparações, até porque Deus sonda os corações, Deus sabe do coração de todos. Deus olha para ele, para o coração. O problema não é apenas pecar, não. O problema é acreditar que não precisamos nos arrepender, porque só com verdadeiro arrependimento você se livrará desse pecado, você se livrará dos erros. Jesus declarou isso em João 8,34. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Está aqui, João 8,34. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E quando ouvimos a palavra escravidão, logo pensamos em drogas, em álcool ou criminalidade. Não. Mas será que é só isso? Será mesmo que é só isso? Vamos aqui pensar juntos. Existe quem seja escravo da bebida, mas também existe quem seja escravo da comida. Claro que tem. Existem quem seja escravo das drogas? Sim. Mas também existe quem seja escravo do dinheiro. Existe quem seja escravo da prostituição? Existe. Mas também existe quem seja escravo da vaidade excessiva. Existe quem seja escravo da violência. Sim, pessoas violentas. Mas também existe quem seja escravo da aprovação dos outros. Olha só. E aqui está o perigo. Essas correntes invisíveis costumam ser socialmente aceitas. Não é tratado como pecado, não é tratado como erro, não é tratado como falha. É coisas bonitas, como já falamos aqui, que as redes sociais romantizam. Você vê uma palavra, prostituição é feio, mas Job é bonito, né? Esses homens tóxicos, homens agressivos, homens machão demais, é feio. Gabola, né, como dizia antigamente. Mas hétero top é bonito, né? E é por isso que ninguém percebe, né? Até nas famílias. Adultério é feio, é pecado, é erro. Mas relacionamento aberto é bonito, é moda. Não é isso? E ninguém percebe. A pessoa acha normal. A pessoa não consegue mais viver sem aquilo, mas continua acreditando que é livre. Isso, porque existe o pecado que condenamos e o pecado que defendemos. Sim, Vamos pensar em alguns exemplos do cotidiano. Porque o alcoólatra condena o adúltero. E o adúltero condena o corrupto. O corrupto condena o usuário de droga. E o glutão condena o avarento. O avarento condena o glutão. E muitas vezes o religioso condena todos eles, né? Aquele ser que se acha superior, inerrável, né?
Mas a pergunta continua sendo: quem está olhando para o próprio coração? Quem está olhando para dentro de si? Porque muitas vezes somos extremamente rigorosos com os erros dos outros. Na maioria das vezes, somos extremamente rigorosos com o erro dos outros. E extremamente tolerantes com os nossos. Com de algum parente, de um filho, né? Extremamente tolerante com os nossos erros. Ao ponto de chamarmos nosso pecado de fraqueza. Fraqueza. Como eu já ouvi em alguns casos, uma besteira, né? Chamamos nosso pecado de fraqueza, besteira. Ou até mesmo, finge que não é. Não, isso aqui não é pecado, não. Mas chamamos o pecado do outro de perversidade. Chamamos nossa falha de deslize. Eu não sou santo. Mas chamamos a falha do outro de escândalo, de comportamental. E assim continuamos alimentando uma ilusão, se iludindo, como a palavra diz, enganando a si mesmo. A ilusão de que somos melhores. E existe outro perigo, porque nem o púlpito elimina a necessidade da graça. Vivemos isso, né? Esse perigo da superioridade espiritual, de um ser inerrante, de um ser ali que às vezes é adorado, idolatrado por pessoas, né? Algumas pessoas colocam líderes religiosos em pedestais, não vamos fingir, como se fossem seres incapazes de errar. Mas a Bíblia não ensina isso, né? Pastores precisam da graça, pregadores precisam da graça, missionários precisam da graça, bispos precisam da graça, padres precisam da graça, todos precisam da graça. Todos. A palavra é bem clara. Tiago 3, do 1 ao 2 diz: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Será? Isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça, não. Tiago 3, 1, 2 diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. E que não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Não quero ser santo, não, porque ninguém é aqui. Sabe? Tiago está falando justamente dos que ensinam, sabe? E a palavra diz claramente: todos tropeçamos de muitas maneiras. Ou seja, quem ensina também precisa da graça. 1 Timóteo 1,15 diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha isso, dos quais eu sou o pior. Então, amados, quanto mais perto de Deus alguém está, mais consciência tem da própria dependência. Isaías reconheceu sua miséria diante da santidade de Deus. Pedro reconheceu sua condição de pecador. Paulo se considerava totalmente dependente da misericórdia divina. Os verdadeiros homens de Deus não se colocam acima dos outros, não. Seres superiores, não. Não existe isso. Sabe? Eles se colocam aos pés da cruz, porque sabem que sem Cristo nada são. A palavra diz que sem Cristo nada somos. E aqui chegamos a um ponto central, né? O arrependimento. Sim. Porque quando o arrependimento desaparece, é algo muito perigoso. Sabe? Quando o arrependimento desaparece, algo perigoso vai acontecer. Porque a pessoa para de olhar para dentro de si, olhar para si mesmo, e passa a olhar apenas para fora. O dedão, apontar, o juiz, né? Enquanto existe arrependimento, a pessoa pergunta: Senhor, o que precisa mudar em mim?
Porque quando nós pedimos perdão, não para ser perdoados, é porque nos arrependemos. E quando existe o arrependimento, a pessoa pergunta claramente, seja para o próximo ou para Deus, Senhor, o que precisa mudar em mim? Mas quando o arrependimento desaparece, a pergunta já muda. Senhor, quando o Senhor vai mudar eles? Porque hoje só ouvimos isso. Porque precisa mudar isso, mudar aquilo. Todo mundo precisa mudar. Fato. O mundo já é maligno, não tenha dúvida, precisa mudar. Mas você já olhou para dentro e mudou o que precisava mudar em você? Porque a gente só pode julgar com a reta justiça. Será que a gente, perguntar assim, quando vai mudar eles? E é aqui que nasce o espírito acusador. Mas Jesus ensinou em Mateus 7, do 3 a 5. Vou resumir, Que por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho? Que pergunta, que machadada, que pergunta poderosa. Porque a ausência do arrependimento produz cegueira espiritual. Você enxerga e não vê. Presta atenção no que eles dizem, mas é mesmo que não dizer nada. A ausência de arrependimento produz essa cegueira espiritual. Quem perdeu o arrependimento não necessariamente parou de pecar, não. Não. Apenas parou de enxergar os próprios pecados. Sim. Mas aqui, o nosso estudo é para isso. Aqui a gente chega a algo maravilhoso. Encontramos algo maravilhoso. Como fugir disso, O amor como resposta de Cristo. A solução que Cristo apresentou. O amor. Porque, amados, Jesus falou muito sobre amor, muito sobre misericórdia, muito sobre compaixão, muito sobre perdão, muito sobre caridade. Por quê? Por que Jesus fala em amor, misericórdia, compaixão, perdão, caridade? Por quê? Será que foi em vão? Será que Cristo deixou isso registrado na Bíblia em vão, à toa? Para nada? Amados, foi porque o amor quebra a lógica do eu contra eles. Porque quem ama verdadeiramente não existe esse eu contra eles. O orgulho diz, eu sou melhor. O amor diz, eu também preciso da graça. Eu preciso de graça. O julgamento diz, você merece condenação. Quem não ouve? Você vai para o inferno se você fizer isso. A misericórdia diz, eu também fui alcançado pela misericórdia. O amor, o ágape, não aprova o pecado, não. Que é desse amor que estamos falando. Não estamos falando de amor eros, de amor, não. Estamos falando de amor ágape, de amor fraternal. O amor ágape não aprova o pecado, mas também não destrói o pecador. Jesus nunca relativizou, não. Jesus não negociou o pecado, não, de forma alguma, não. Mas também nunca tratou as pessoas como lixo. Ele corrigia, confrontava, chamava ao arrependimento, mas estendia a mão. E essa é uma das maiores lições do Evangelho, porque sem amor, nada faz sentido. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, eu vou resumir aqui, que a pessoa pode ter conhecimento, pode ter dons, pode realizar obras, pode falar bonito, mas sem amor, tudo perde o sentido. Tudo se torna frio. É nada. E isso é extremamente atual, porque é possível conhecer muito a Bíblia e amar pouco. É possível defender doutrinas e praticar pouca misericórdia. É possível falar de Deus e tratar mal as pessoas.
Mas Cristo nos chama para algo maior. Ele nos chama para viver aquilo que pregamos. Sabe? Porque a verdade sem amor se torna dureza. Eu vou repetir. A verdade sem amor se torna dureza. Apenas dureza. Mas vamos ter cuidado também. O amor sem verdade se torna permissividade. Como vemos aí, né? As pessoas cegam para proteger os seus, faltam com a verdade. O amor sem verdade se torna permissividade. Porque o Evangelho une as duas coisas. Verdade e amor. Justiça e misericórdia. Santidade e compaixão. Que lindo, né, amados? A palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia. Porque muitas pessoas acreditam que liberdade é fazer tudo o que desejam. Só que a Bíblia ensina algo totalmente diferente. Se eu não consigo viver sem aquilo, então talvez eu não seja tão livre quanto imagino. Porque a verdadeira liberdade não é fazer tudo. A verdadeira liberdade é não ser dominado por nada além de Deus. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Se a pessoa busca Cristo, se a pessoa busca se alicerçar, se a pessoa busca se ancorar na palavra de Deus, seguir, pronto, se pois o Filho vos libertar, que é Cristo, que é a verdade, que é a palavra, verdadeiramente sereis livres. Somente assim, porque o resto está seguindo o mundo, as facilidades, o jeitinho, os enganos, né? A porta larga. Mas João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que promessa linda! Porque Cristo não veio apenas para perdoar, não. Veio para libertar. Libertar do orgulho, da avareza, da ganância, da vaidade, do fanatismo, da autojustificação, da culpa, do pecado, dos vícios e de tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence ao Senhor. E se a Bíblia fala claramente sobre libertar as pessoas, é porque já sabia o Senhor que pessoas se achando livres seriam escravizadas. Se a Bíblia aborda tão profundo esse tema, é porque o Senhor já sabia que as pessoas se achando livres dessa liberdade mundana, sabiam que elas seriam escravas disso, né? Então, amados, depois de tudo que ouvimos e estudamos hoje, talvez a pergunta não seja: quem está errado? Talvez a pergunta seja: quem precisa ouvir essa mensagem? Porque antes de apontar as correntes dos outros, permita que Cristo revele as suas. Antes de examinar o coração do próximo, permita que Deus examine o seu. E que o Senhor nos dê humildade para reconhecer nossos erros, sabe? Arrependimento para mudar e amor para acolher e graça para continuar nossa batalha, nossa luta, nossa caminhada, nossa jornada, que é diária, é dia a dia, é caminho, é passo após passo. Porque quando a pessoa acha que está forte, aí é que está fraco. Então, vamos analisar, vamos pensar, vamos deixar o Espírito Santo agir em nós e que possamos nos ancorar, nos alicerçar na palavra, que é isso que vai nos edificar, vai nos nortear e vai nos dar valores éticos, morais, valores de Deus, e que a gente possa
chegar aonde nós desejamos, que é a nossa salvação, quer melhorarmos como pessoa, quer seguir a palavra do Senhor. Amém, amados? Que estudo maravilhoso, né? Já estamos estourando tempo e quero agradecer a Deus pela oportunidade, dar graça a Ele, porque toda a honra, toda a glória é para Ele. Como falamos, né? Esse canal é para nós estudarmos a palavra, conhecer a palavra, não é para exaltar ninguém. Aqui não existe homens, aqui existe a palavra de Deus, apenas um mensageiro que estuda junto com vocês, que segue a palavra. Amém, amados? Então, vamos encerrar aqui com uma pequena oração e agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso. Ó Senhor Deus, eu te consagro a vida de todos em tuas mãos, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, Pai amado. Muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia e por cada bênção que recebemos, mesmo aquelas que muitas vezes nem percebemos ou enxergamos. Enche o nosso coração de alegria, paz e gratidão, que possamos olhar para a vida com esperança, confiar nos teus planos e reconhecer que o Senhor tem sido fiel em todos os momentos. Abençoa todas as famílias, todos aqueles que precisam do teu amor neste dia. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e que a nossa gratidão seja um testemunho da tua bondade e que é boa, perfeita e agradável, e a sua bondade seja derramada por todos nós. Assim nós oramos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e aleluia. Até uma próxima, amados, se assim o Senhor permitir. Amém.